Não viverei para compreender até onde vai o teu poder. Com os limites do meu viver, eu nunca o medirei. Eu quero ouvir tua voz, eu quero ouvir o teu som. Eu quero ouvir tua voz, eu quero ouvir o teu som. Movam-se as montanhas pelo teu toque, pelo teu toque. Abra-se o mar pelo teu canto. Movam-se as montanhas pelo teu toque, pelo teu toque. Abra-se o mar pelo teu canto. Apenas começou. Está por vir, posso ver o melhor de tudo ainda está por vir, posso ver o melhor de tudo ainda está por vir, posso ver o melhor de tudo ainda está por vir. Apenas começou.
coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas
crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia! Que a graça e a paz do Senhor esteja aí na sua casa. Que nesta noite você possa estar recebendo mais do Senhor sobre o seu lar, sobre a sua família. E a nossa vida está nas mãos do Senhor, porque Ele está vivo. Ele vive, o Senhor vive. E eu gostaria de orar por você que está aí na sua casa, assistindo agora esse culto, prestando o culto racional ao Senhor. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos, engrandecesse ao Senhor e agradecesse também por tudo que você tem recebido do Senhor. Obrigada, Deus, por este momento, por este culto racional. Estamos aqui, Senhor, neste momento, te pedindo a tua misericórdia, o teu perdão, a tua graça sobre nós, Pai, sobre cada lar onde está sendo ouvido neste momento, Senhor, este culto, este louvor, esta palavra. Aonde o Senhor quiser entrar, Pai, nos corações, nos hospitais, ó Deus, quem estiver ouvindo agora, Senhor, sopra, Senhor, algo novo na vida, Pai, dessas pessoas. Levanta, Senhor, levanta do leito de doença, levanta, Senhor, nas UTIs. Ó Deus, em nome de Jesus, eu sei que o Senhor tem todo o poder. Nós sabemos que a nossa vida está nas tuas mãos, ó Deus. Por isso nós entregamos tudo a Ti, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. E nós cremos, Pai, no Teu poder de cura, Senhor. Oramos, ó Deus, pelos irmãos dessa igreja, Senhor, que estão doentes, ó Deus, que estão enfermos, que estão, ó Deus, com Covid. Nós oramos agora e repreendemos todo mal em nome de Jesus. Levanta essas pessoas, ó Deus, dá força, renova, enche, Senhor, da tua alegria, que é a nossa força. Deus, nós entregamos nossos corações a Ti. Entra agora, Senhor, nos lares, fala com cada um, Pai. Batiza, Senhor, com Teu Espírito Santo, ó Deus. Usa, Senhor, as crianças, usa, Senhor, os filhos, os pais, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai, restaura, Senhor, nesta noite, através, ó Deus, deste culto, as vidas, Pai. Que as pessoas que estão ouvindo, Deus, este louvor, que as pessoas que estão ouvindo, ó Deus, que irão ouvir esta palavra nesta noite, que possam, ó Deus, ser transformadas pelo poder que há na Tua palavra, pelo poder que há no nome de Jesus, o nome que cura, o nome que traz vida, o nome que traz libertação. Deus, eu oro em nome de Jesus e agradeço pelas vitórias, pelos testemunhos que nós iremos contar, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vai fazer, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Vida, Espírito, enche a minha vida, enche-me com Teu poder, pois de Ti eu quero ter. Espírito, enche o meu ser.
Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Você pode erguer suas mãos aí na sua casa. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. E o meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. E o meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Te adoramos. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Aleluia. Graça e paz, igreja, boa noite. Momento maravilhoso de estarmos na presença do Senhor. Espero que você ali na sua casa, ou aonde você estiver assistindo, ou talvez só ouvindo esse culto, Deus esteja tocando no teu coração, te abençoando e te dando as respostas, quem sabe, que você precisa neste dia. Que Deus esteja abençoando a sua casa, a sua família. Vamos mais uma vez orar, nos colocarmos na presença do Senhor e declararmos que nós somos dependentes deles em todas as coisas. Feche teus olhos, se você puder. Pai amado, nós estamos em tua presença, Senhor, e eu apresento ao Senhor nessa hora todos aqueles que estão ouvindo
ou que ainda vão ouvir ou assistir esse culto, que o Senhor possa estar atendendo ao desejo do coração de cada um, que eles possam, Pai, entender o chamado que o Senhor tem para eles, que o coração de cada um esteja aberto para ouvir aquilo que o Senhor está falando, Senhor. Qual é o seu propósito na vida de cada pessoa, de cada família, desta cidade e desta nação, Senhor. Nós nos colocamos inteiramente debaixo do Teu poder e da Tua graça para realizarmos esse culto. Fala conosco, Senhor. Dirige essa palavra, dirige esse momento. Em nome de Jesus. Amém. Amados, nós vivemos um tempo de turbulências. Muitas pessoas talvez se sentindo sem rumo, não sabem o que pensar do futuro, insegurança. E às vezes também olhamos para outras pessoas e pensamos, esta pessoa está bem à frente de mim, na presença de Deus, no conhecimento de Deus, no conhecimento de Jesus. Eu nunca vou chegar nesse nível. E às vezes nós esmorecemos, às vezes a pessoa esmorece, desanima, e por qualquer tropeço volta atrás, talvez desista. E eu trouxe hoje uma palavra que eu coloquei como título: Síndrome da pressa versus foco no alvo. Porque nós temos pressa e somos imediatistas. Mas nós vamos ver na palavra que estaremos lendo daqui a pouco, que Deus não é assim apressado e imediatista. Nada vai acontecer fora do tempo de Deus. Então nós precisamos estar atento com a vontade dEle. Depois nós estaremos, se você quiser deixar já pronta a sua Bíblia, estaremos lendo no livro de Filipenses. Mas antes eu quero fazer um comentário, né? Quantas vezes nós falamos, ou alguém nos fala, depressa, você está indo devagar demais. Às vezes falamos isso inclusive para os nossos filhos, crianças, que achamos que eles estão lentos no aprendizado. E nem sempre uma pessoa que aos nossos olhos é mais lenta no aprendizado, será um mau profissional no futuro. A gente já viu coisas ao contrário acontecerem. E isso vale também para a nossa vida cristã. Porque senão nós vamos acabar vivendo num ritmo acelerado, né? Costumamos falar que estamos sempre ligados no 220. E se não tomarmos cuidado, a gente não chega a resultado nenhum. Essa busca por resultados imediatos, seja na vida pessoal, profissional, na família e na vida cristã, às vezes levam a gente a desistir ou desanimar. E os especialistas falam sobre essa pressa toda, né? Síndrome da pressa. Hoje de manhã eu comentava aqui na igreja que a gente não tem paciência de assistir um vídeo de 1 minuto, quem sabe 30 segundos, 2 minutos, porque achamos que já demorou muito. Então eu imagino que muitas pessoas também têm dificuldade para assistir um culto que leva 40 minutos, 1 hora, enfim, cada um dentro da sua realidade. Porque nós queremos resultados imediatos. Hoje alguém falou para nós da palavra, amanhã nós queremos saber tudo e que o milagre já tenha acontecido em nossas vidas. Mas as coisas não são assim que acontecem. E Filipenses 3, nesse capítulo, o apóstolo Paulo nos dá um testemunho de que o crescimento permanente nos leva à maturidade cristã. E esse crescimento permanente nos lembra também que a maturidade cristã, ela pode ser estimulada, mas ela não pode ser apressada.
Eu tenho o livro Seu Destino é a Cruz, de 1984, não sei se vou pronunciar correto o nome, é Paul Billheimer, pelo menos é assim que escreve. Diz, né? Assim como Deus leva tempo para fazer um carvalho, leva tempo para fazer um santo, o crescimento cristão é um processo. E nós temos visto nesses tempos de crises, as pessoas deixando de frequentar a igreja, e não apenas frequentar a igreja, deixando de buscar a Deus, achando que não estão preparadas e que Deus não as ouve. Temos que lembrar que uma fruta também não é saborosa quando ainda não está madura. Uma maçã, por exemplo, ela verde, ela não é boa. E nós não podemos desprezar por conta disso. Porque quando ela está no ponto de ser colhida, ela é uma fruta muito saborosa, não é isso? Então, como você está se sentindo na tua vida cristã? Sente que está fluindo? Que está adquirindo conhecimento? Que está conseguindo entender as coisas de Deus? Tem altos e baixos? Está firme na fé? Quase desistindo? Muitas pessoas estão assim. E você está se sentindo impaciente em relação ao crescimento espiritual? Acha que está muito lento? Que tem pessoas que estão mais rápidas do que você, que já sabem mais? Lembre-se que Deus não terminou a obra em nenhuma pessoa ainda. Nem em você, nem em mim, nem naqueles dos quais nós nos espelhamos às vezes e achamos que eles estão muito mais adiantados, muito mais maduros espiritualmente do que nós. Porque a caminhada espiritual é um processo lento, é diferente de um para o outro, é diferente para aquilo que Deus nos chama. Muitas vezes pessoas são chamadas para determinadas obras, outros são chamados para outras obras. Claro que todos somos chamados para a salvação. Então, o que nós temos que ter? A certeza de que Deus tem objetivo na nossa vida. Ele traçou um alvo para nós. E o primeiro e o mais importante é conhecer a Cristo. Ser cada vez mais semelhante. Então, como que devemos proceder? Devagar, com segurança, mesmo em meio às tempestades, sabendo que Deus nos levará à maturidade espiritual, à maturidade cristã, à maturidade no conhecimento do Cristo, na transformação de vida. É um processo. Quando nós começamos a ouvir a palavra, nós somos chamados, né, pelo apóstolo Paulo, inclusive, de filhinhos, como criança. E nós vemos o mesmo processo de uma criança recém-nascida, que nós começamos a cuidar, a ensinar, eles vão aprendendo, erram, vão de novo, repetem quantas vezes forem necessárias, até saber falar uma palavra, até praticar uma ação, fazer algo, uma tarefa, seja o que for. Assim somos nós na vida espiritual. E nós ficamos muitas vezes amedrontados, acanhados, porque percebemos pessoas que são fluentes, são conhecedoras da palavra, e daí isso nos deixa tímidos. Eu quero que você, se puder abrir a Bíblia comigo, em Filipenses 3, nós estaremos lendo do versículo 11 ao 17. Filipenses, capítulo 3, versículo 11 ao 17. Nesse capítulo, Paulo vem falando
ao povo da cidade de Filipos, aos cristãos da cidade de Filipe, ele vem falando sobre a vida cristã, né? Sobre a sua transformação, sobre a caminhada lenta. Enfim, vocês podem estar lendo depois toda a carta aos Filipenses. Mas ele fala a partir do versículo 11: para que de algum modo alcançar a ressurreição entre os mortos. Então ele vem contando um pouco da vida cristã, e ele diz que ele quer chegar a ser salvo, a ser ressurreto como Cristo também. No 12: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. E ele fala no 17: irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Paulo deixou várias cartas, a igreja de Roma, Filipe, de Coríntios, a Efésios, Gálatas. São documentos maravilhosos que nos ensinam sobre a vida cristã. A maioria dessas cartas que Paulo escreveu, ele estava preso. Paulo foi açoitado, Paulo foi repudiado, mas ele não parou, ele não desistiu, ele não esmoreceu. Então, amados, eu quero só lembrar aqui de 2 versículos que nós lemos. O verso 12, que Paulo, de certa maneira, diz: não estou querendo dizer que já consegui tudo, ou que já fiquei perfeito, mas ele diz: eu continuo correndo para conquistar, para chegar lá, para ter o direito de chegar a estar com Cristo. E também ele fala depois o 14: prossigo para o alvo. E ele fala: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que diante de mim estão. Sabe o que leva às vezes ao desânimo espiritual? É a gente olhar para os lados, olhar para o outro, olhar para o nosso passado. Eu não sei quanta coisa você tem vivido nesses tempos, né? Eu vejo nos grupos pedidos de oração. Depois nós estaremos orando por todas essas pessoas no final do culto. Eu não sei o que você tem passado, mas não adianta olhar para o passado, não adianta olhar para os lados, olhar para trás, olhar para o outro. Nós temos que ter em mente que Deus tem uma vocação para nós, Deus tem um objetivo, tem um alvo que Ele traçou, uma meta para nós alcançarmos, e essa meta é individual, não é igual para todos. Então vamos olhar para frente, olhar para Jesus, sermos imitadores de Jesus, sermos imitadores inclusive do apóstolo Paulo, porque ele olhou para Jesus e seguir a nossa caminhada cristã. Se nós fizermos isso, não vamos desanimar, não vamos ficar olhando o que a televisão fala, inclusive criticando os cristãos. Eu fiquei pensando essa semana, estava lendo algumas coisas e o pessoal começa a entrar nos embates, né, de comentários no Face, nos próprios comentários de reportagens. E eu fiquei lembrando que não mudou desde o começo da Bíblia até hoje o que era pecado
quando a Bíblia foi escrita, continua sendo pecado hoje. Então vocês podem estar procurando nos textos bíblicos o que é pecado. O que é pecado para Deus. E continua, mesmo que todo mundo fique falando que agora o mundo mudou, as coisas estão diferentes, o que é pecado continua sendo pecado. Mas não tem jeito? Tem jeito sim. Deus sempre arruma uma forma de nos perdoar, de nos mostrar o caminho, de nos convertermos, de olharmos para o Senhor e termos a vida modificada, transformada. Então, olhe lá na Bíblia o que fala sobre pecado e procuremos cada um, eu e você, o que eu estou praticando que ainda não agrada ao Senhor segundo a sua palavra, e pedir para Deus para que nos ajude a mudar nisso também. Amém? Então, baseado nisso que nós lemos na palavra aqui, do que o apóstolo Paulo diz, nós chegamos, tem algumas coisas que nós podemos tirar de lição. Primeiro, que não existem atalhos para a maturidade espiritual. Nós temos que seguir. Algumas é a caminhada mais lenta, outras é mais rápida. Isso não quer dizer que o outro vai conquistar mais diante de Deus. Nós temos que pensar que o nosso irmão não é nosso concorrente. O nosso irmão é um irmão em Cristo. E ele está num tempo talvez diferente do meu e o teu. Então não olhe para o outro, olhe, claro, né? Olhamos para o outro como imitadores dos bons exemplos, mas não com a preocupação de que nunca chegaremos a ser como eles. E acontece isso muito na vida pessoal. Nós olhamos para o outro, vemos a sua prosperidade financeira, vemos tantas coisas e achamos que nós merecemos coisas iguais e às vezes saímos do caminho de Deus para conquistar. Deus tem posto diante para uma outra fala, né? Quando Paulo fala aqui no capítulo 3, ele fala o aviso contra os falsos mestres. E nós temos ouvido muita conversa por aí, muita coisa, e essas têm nos afastado do Senhor. E perder o alvo, meus amados, é uma coisa séria e ruim. Nós precisamos ter algum tempo, dedicar algum tempo para pensar no plano de Deus para a nossa vida. Quando eu falo perder o alvo é coisa muito séria e ruim, se você pensar num alvo, uma flecha ou tiro ao alvo, qualquer coisa que tenha um alvo para a gente alcançar ou acertar, o que pode acontecer se nós não formos treinados e nós não vamos acertar o alvo? Podemos nos machucar pessoas, primeiro a nossa família, talvez amigos. A mesma coisa é na vida de fé, na vida cristã. Quando nós não estamos olhando para Jesus, nós podemos nos ferir, nós podemos cair numa armadilha, podemos destruir uma família e amizades. E talvez uma pessoa até que esteja querendo conhecer a palavra, por conta disso, ela também não vai olhar para Jesus. Porque ela talvez nos olhe e diga, se ela não conseguiu, eu também não vou conseguir. Então precisamos ser firmes. E o primeiro ensinamento que nós tiramos daqui é prosseguir para o alvo. Precisamos, desenvolva a virtude da persistência. Muitos não têm essa virtude, mas a Bíblia nos falou aqui, né? Paulo está nos dizendo disso. Eu prossigo para o alvo.
eu prossigo na caminhada, eu quero chegar, eu quero vencer, eu quero o meu prêmio. Então nós precisamos desenvolver a virtude da persistência, persistir. Não importa se tropeçamos, se levantamos, se alguém precisa ajudar a nos levantar. O importante é não olhar para trás, para as coisas passadas, e achar que vai tropeçar e cair de novo. É seguir em frente e nunca voltar atrás. Devemos olhar, para frente. E esse alvo sintetiza tudo que Deus quer de nós. Deus quer que a gente chegue lá, que a gente seja vitorioso. Em Hebreus, o autor do livro de Hebreus, ele fala, olhando para Jesus, com os olhos da fé, porque nós não vemos Jesus pessoalmente, podemos ver exemplos de pessoas transformadas, que servem de exemplo para nós, que elas, olhando para ela, é como se víssemos Jesus. Mas precisamos olhar para Jesus com os olhos da fé e crer que o que a Bíblia diz é a verdade absoluta, é o ensinamento maior. E aqueles que estão contemplando Jesus, estão contemplando, estão vendo o maior ideal que Deus tem colocado diante dos homens. Não importa o que vai acontecer, persista, mantenha firme, não queira agradar pessoas, não queira ser igual a pessoas, ter o mesmo carro, a mesma casa, ganhar o mesmo tanto. Talvez não seja isso para mim e para você, mas se Deus disser que vai prosperar, então Ele vai prosperar. Mas eu conheço pessoas que são prósperas e nem por isso são milionárias. Nem sempre a quantidade de dinheiro que alguém tem indica que a pessoa é próspera. Próspera é a pessoa que consegue viver em paz, mesmo diante de tamanhas dificuldades. Eu fico olhando nesses dias, e a gente chora por perda de pessoas, por pessoas que estão conhecidas, que estão internadas. Mas tem uma coisa comigo, eu não perdi a paz. Não perco a paz, não perco o sono, porque um dia eu lembro que eu estava orando há muitos anos, logo que eu me converti, eu estava orando numa noite, por uma situação de um casal que uma amiga havia me ligado. E eu fiquei remoendo aquilo, deitei e fiquei, mas isso é injusto, mas não pode acontecer isso. E aí eu deitei e como se uma voz atrás de mim, na cabeceira da cama, falasse, eu te dou a minha paz. E eu dormi, acho que não levei 2 minutos para pegar no sono. Eu nunca esqueci esse momento, eu recebi essa paz que Deus nos dá. Nós podemos passar por tribulações, por dificuldades, mas próspero é aquele que não perde a paz, mesmo diante de tudo isso. E segunda lição, então, prosseguir para o alvo, desenvolver a virtude da persistência. Segundo, o prêmio da vocação de Deus. Paulo escreve sobre isso, lembrando dos jogos, que era comum, e talvez ele estivesse falando para pessoas que participaram de jogos. Nós vemos no Império Romano, acontecia muito, e hoje também acontece, temos atletismo, tantas coisas. Antes de sair de casa estávamos vendo tênis, o torneio aberto de Roma. Eu gosto muito de tênis. Ali era uma corrida também, para ver quem chega, E a pessoa quer ganhar o prêmio, ela quer chegar em primeiro. A diferença que tem entre esses jogos e na caminhada com Deus, é que todos ganham quem chega. Não importa se um demora mais, o outro demora menos.
todos vão ganhar o mesmo prêmio. Então, eu volto a repetir, nós não estamos concorrendo com o outro que busca Deus para ver quem chega primeiro, quem é melhor. Quem chegar, quem persistir até o final, vai levar a mesma premiação. Vocês creem nisso? É isso que Deus está oferecendo para nós. Então, e não pode, amados, existir outro prêmio mais importante do que esse. Estar com Deus. Chegar no final da caminhada e dizer como Paulo diz: combati o bom combate e guardei a fé. Qualquer outra coisa que nós conquistarmos nesse mundo, e que são importantes, claro que precisamos. Conquistar a casa própria, conquistar na área profissional, crescer profissionalmente, criar uma família, tudo isso é importante. Mas o mais importante é vencermos essa caminhada, essa corrida, de não desistirmos, de não perdermos o foco do alvo, que é Cristo Jesus. Terceiro, a vocação de Deus. Lembrar que essa vontade de Deus não é para alguns. Nós vemos no mundo de hoje que pessoas são privilegiadas, ou porque conhecem mais alguém, ou por determinadas coisas. Mas esse é um privilégio que Deus, Ele é para todos. Deus não age assim, escolhendo a pessoa. Eu vou escolher essa pessoa para estar comigo, porque ela pode me ajudar mais lá na frente. Não, com o Senhor não é assim. Ele oferece a todos, aqueles que disserem sim, amém. Se chegarem, receberão o prêmio. Porque o que Jesus fala lá em Mateus 11, 28? Vinde a mim todos. Ele não fala, vem a mim aquele que já se aposentou, que não tem mais nada para fazer. Não fala aquele que já ganhou muito dinheiro. Não fala, vinde a mim aquele que já foi curado, ou qualquer coisa assim. Ele fala a todos. E ele continua: os que estáis cansados, sobrecarregados. Então, eu não sei hoje como você está. Muita gente está com medo. Talvez você também esteja com medo, preocupada com um familiar ou contigo mesmo. Preste atenção no chamado que Jesus diz: vinde a mim. E surdos ao chamado divino são os que não fazem caso dele. Se para você a Bíblia não significa nada, se ouvir uma palavra não significa nada, e às vezes até questiona, critica, acha que é bobagem frequentar uma igreja, acha que é bobagem tentar, seguir o que a palavra nos ensina, talvez precisamos abrir nossos ouvidos para ouvir o chamado de Jesus: vinde a mim todos. Em Cristo nós temos a salvação, ela está em Cristo. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. E se Deus permitiu que Cristo fosse crucificado, enfim, vocês já conhecem tudo, e Ele ressuscitou ao terceiro dia, e Deus diz que quem receberá os salvos no céu é Jesus, porque foi Ele que pagou o preço pelas nossas vidas. Então não há salvação em outro, em ninguém. É através de Jesus, é crendo no sacrifício de Jesus, é olhando para Jesus que teremos a salvação. Podemos viver em Cristo, viver esta vida e viver eternamente em Cristo. E viver essa vida em Cristo é a melhor coisa que tem. Eu não sei quantos de vocês ainda dão, às vezes a gente dá valor a status, a tantas coisas. Eu já tive a minha fase, que gostava de aparecer nas fotografias,
tantas coisas. E hoje eu olho para isso e não me levaram a nada. Claro que talvez eu tenha feito alguma coisa na comunidade, mas o que tem me levado a Deus é me debruçar na palavra, é olhar para o outro, é seguir a caminhada, mesmo que tem dias ruins, e eu tenho tido dias ruins, mas eu acordo de manhã e falo: Deus, eu quero viver o dia que o Senhor preparou para mim, mesmo que às vezes não consiga fazer totalmente. Então, que eu falei no começo, não sei como você está, não sei qual é a tua dúvida, não sei porque você talvez não tenha vontade de conhecer mais a palavra, de conhecer mais a Deus. Não sei porque você talvez deixou de frequentar a igreja, talvez até olhando para o irmão. Eu digo para ti, porque é o que Deus fala comigo todos os dias: fique em mim. E eu te digo: volta a Deus, segue na direção de Jesus, e não procure atalhos, para não se perder e cair numa armadilha. Esse testemunho de Paulo, ele nos ensina de crescimento permanente. Permanente, é um dia após o outro. Não importa se é mais rápido ou mais devagar, importa que prossigamos. Quando eu assisto desenhos, às vezes com meu neto agora, e tem uns desenhos que tem a tartaruga, mas a tartaruga vai muito devagar, verdade, E entre outros animais que são muito mais rápidos, ela vai devagar, mas isso não significa que ela não vai chegar no seu objetivo, na caminhada final. Se isso traz conforto para você, guarda no teu coração, para que você saiba que Deus não julga aqueles que são mais apressados, ou mais rápidos, ou mais devagar. Ele olha o coração, a vontade, o comprometimento, a persistência. Nós temos visto também, eu quero ir encerrando aqui, em João 3:23, quando Jesus fala, ora, o seu mandamento é este, que creiamos no nome do seu Filho, o nome do seu Filho, na verdade fala, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Eu quero deixar também, nessa noite, essa mensagem de amor. Quantas famílias destruídas, irmãos que não se falam, e agora às vezes vem a apreensão, porque um mora um pouco longe, fica doente. Não deixemos as coisas chegar nesse ponto. Às vezes um dia eu falando com uma pessoa, ela fala: você não imagina o que o meu irmão fez. Não importa, ame, porque Deus com certeza quer dar uma oportunidade para esse irmão também. E daí? A gente não sabe o que Deus fala com as pessoas, às vezes num leito de morte, às vezes num tempo de tribulação que a pessoa passa. Por isso não podemos julgar, nós temos que amar, e orar, e interceder, para que as pessoas sejam alcançadas pela verdade de Cristo. Então ame seu irmão, seja ele de sangue, ou seja ele da igreja, seja um colega de trabalho. Olhe com amor. Claro que tem coisas que às vezes uma pessoa faz que nós não precisamos concordar, porque aí a gente volta para a questão do pecado. A palavra diz que não apenas aqueles que praticam de determinadas coisas, mas também aqueles que concordam com coisas erradas que as pessoas praticam,
também estão pecando. Mas vamos nos perdoar, é tempo de perdão, é tempo de amor. E como o apóstolo Paulo falou, não olho para as coisas que ficaram para trás. Quando eu me converti, eu estava na célula, e logo em seguida, assim, quando eu estava começando a minha caminhada, estava na célula, na casa de uma irmã, e ela leu esse versículo, que está em 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas, ou algumas bíblias falam as coisas velhas, já passaram. Eis que se fizeram novas. Não olhe para o passado. Não olhe para as circunstâncias. Não olhe para o que às vezes um familiar fez ou deixou de fazer. Não olhe para as perdas. Tire lições das perdas. Tire lições das vitórias. E siga. Como o apóstolo Paulo nos ensina. No momento que você estiver sozinho de novo, pega e abre essa carta aos Filipenses. É 4 páginas. E muito instrutiva para nós. Persista, permaneça, não desista. Eu quero... O pessoal do louvor vai voltar? Eu estava ouvindo o louvor no início. E duas frases me chamam a atenção em 2 louvores, né? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Vivamos para o Senhor. Vivamos para as coisas do alto. E também, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Eu gostaria que fosse esse o louvor que vocês estivessem cantando agora. E depois nós estaremos orando. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Você está desanimado, desesperançado, tem medo, tem temor do futuro? Cante conosco agora. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. É nessas mãos, Jesus, nas tuas mãos, que eu coloco a minha vida. E a vida de cada um que está vendo esse culto. Vamos louvar o Senhor, depois estaremos orando. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei
que Jesus ressuscitou dos mortos. Se você crê, nós estaremos orando agora. Nós temos muitas pessoas para interceder. Eu sei que você que está na sua casa também tem. Está lembrando de pessoas, amigos. Quero colocar a Sandra e o Aguimar, que são pais do nosso irmão Heber, pastora Ângela, a família do bispo Eli, que faleceu, um irmão do bispo essa semana, mas tantas outras pessoas. A gente faz parte de diversos grupos, e eu acho que estamos orando para mais de 100 pessoas, só nos grupos que eu faço parte. Não tenho esquecido de nenhuma delas. Pessoas amigas, pessoas que a gente viu crescer junto com nossos filhos, como é o caso do Juliano Canali, que me lembro agora. Meu cunhado, o irmão do meu cunhado. Tantas pessoas. Pessoas que estão com câncer, Covid, né? A maioria é Covid. Pessoas que estão com a família desestruturadas, pessoas que estão com medo. Nós estaremos orando agora por você e por elas, para que a graça de Deus, o milagre de Deus aconteça. Feche teus olhos se você puder. Pai, no nome de Jesus, Senhor, nos colocamos humildemente na Tua presença. Eu sei que tem muitas pessoas orando nesse país, nessa cidade, nas nações, e às vezes parece que a oração não tem resposta, Senhor. Mas nós pela fé cremos que o Senhor tem ouvido todas as orações e dará resposta a cada uma delas. Talvez coisas que a gente não entende hoje, mas um dia o Senhor nos fará entender. E nós intercedemos, Pai, por todas essas pessoas, pelas que nós conhecemos e as que nós não conhecemos, vitimadas da Covid, Pai, que estão internadas, ou que estão na sua casa, ou familiares que perderam os seus entes queridos e precisam do seu refrigério. Faz um milagre, Senhor. Faz um milagre naquela família que tem alguém com câncer, e os médicos dizem que está em estado terminal, mas o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor pode fazer o milagre. Nós cremos, Pai. Nós cremos na cura da salvação. Nós cremos que será dizimado esse vírus. Nós cremos, Pai, que em pouco tempo a nação se erguerá. O mundo voltará a sorrir, tirando as lições, sim, Pai, do que está acontecendo agora, porque precisamos olhar para o que o Senhor está nos ensinando, e nós queremos assim. E se tem algo, Pai, que nós não conseguimos entender, o Senhor revela para cada um nesse dia, Senhor, para que possamos entender a sua vontade, o teu propósito em nossas vidas. Nós queremos sim, Pai, ficar na tua presença, não desviar os nossos olhos de Jesus, seguir na caminhada sem titubear, persistindo dia após dia, passo após passo, para que nós possamos chegar no alvo, um dia estarmos na glória com Jesus, temos a vida eterna, Senhor. Não permita que a gente duvide da vida eterna, Pai, porque é muito triste, Senhor. E eu falo por mim, Pai querido, eu tenho medo de saber de pessoas que duvidam da vida eterna, Senhor, e vão para o sofrimento eterno. Não permita, Senhor. Eu sei, Pai, que ao seu tempo todos serão alcançados, que ao seu tempo todos terão a oportunidade. O Senhor dará a oportunidade. Não permita que alguém seja recolhido sem estar salvo, Senhor. Olhe para as famílias, Pai. Tem famílias que precisam do sustento. Olhe para essas famílias, Senhor. Nos direciona para ajudá-las. Tira de nós o egoísmo, a soberba, e coloca, Pai, em nós humildade, compaixão ao próximo, amor ao próximo. Leva neste dia, Pai querido, perdão às famílias
que irmãos possam se perdoar, não importa o que tenha acontecido, mas que o inimigo, Senhor, não tenha poder de destruir nenhuma família de hoje em diante. Assim nós cremos, Pai. Assim nós colocamos essa cidade diante do Senhor, essa nação para o Senhor. Assim nós colocamos essa igreja, cada irmão, aqueles que estão firmes, aqueles que estão vacilantes, Senhor, que eles possam firmar na caminhada para o Senhor. Abençoa o domingo de cada um, abençoa a semana de cada um, abençoa, Pai, as empresas, abençoa, Pai, as escolas, as autoridades, desde prefeitos até o nível de governo federal. Cada um que tem uma responsabilidade, que possa cumprir com a sua responsabilidade segundo a tua palavra. Que ninguém se desvie mais da palavra verdadeira, daquilo que o Senhor nos orienta através da Bíblia. Nós queremos segui-lo, nós queremos obedecê-lo, Pai, mas dependemos que o Senhor nos ajude, porque às vezes somos vacilantes, às vezes somos fracos, e por isso te pedimos perdão. Pai, que a tua paz, a tua alegria e o teu amor esteja na casa e no coração de cada pessoa, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, fiquem na paz do Senhor.